apresentar no caso deles lá, tem que apresentar na Câmara do Estado. E vocês apresentam, não. Não, mas vai ver o rombo. O tribunal lá em Goiás não importa muito, não. Daqui já um saco. Mas tem saco só para apresentar. Agora, se tem gente ou não, eles estão ali. Amor, fala assim, aqui eles enchem o saco. Lá em Goiás, não. A maioria dos nossos municípios não faz a apresentação do relatório quadrimestral. É só os municípios maiores que faz que a Câmara exige. Boa tarde, bem? Boa tarde. Deixa eu chegar em frente. Perto da água lá, você sai aí, você vai ver o fio da água lá. Perguntando onde é o banheiro, falei assim, perto da água lá. Primeira porta esquerda. É. Vou fazer mais uma audiência pública de redondo. Aí quando teve desse tamanho aqui, vocês não fazem o projetor, não. Não, mas a imagem. Não é bom, né? Que aí todo mundo tá lá no consegue. Mas uma imagem dessa aqui, ela é bem melhor que a imagem do projetor. Então, se você pegar, às vezes você fala assim, se aumentar um pouquinho a letra na apresentação desse que eles fazem, vê bem melhor lá do fundo do que o projetor. Desse tamanho que tá aqui, mas aqui com lateral. Se colocar dessa menor, né? Lá em Catalão eles colocam nas laterais, no meio, assim. Não, mas agora aquele ali mudou. Não, aí agora. Mas qual foi a vez que vocês viram esse auditório com cheio mesmo? Cheio mesmo. Se não fosse dessas cadeiras aqui, é capaz da cadeira o dobro, né? Elas ocupam muito espaço, né? Mas elas são confortáveis. Né?
Tudo certo aí, João? Boa tarde a todos. Estamos dando início agora à audiência pública referente às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. O meu nome é Bruno Vaz, sou contador da Prefeitura de Alto Taquari e declaro aberta esta audiência pública. Saúdo também a todos que estão, porventura, nos assistindo também pela live no Facebook da Prefeitura. E já peço de antemão a todos que estão nos assistindo ao vivo que coloquem nos comentários a palavra presente ou escreva algum comentário ali no vídeo para que nós possamos utilizar os seus comentários como lista de presença perante aos órgãos fiscalizadores desta audiência pública. E o meu muito obrigado pela participação de todos vocês. Quero salientar também aqui a presença do Superintendente de Fazenda da Prefeitura, senhor Egnaldo Pedro dos Santos, e da Controladora Interna do município, Josiele Briancini, e também aos demais servidores que estão aqui presentes. Apresento também o pessoal da assessoria contábil da Prefeitura, da empresa VH Contabilidade, na pessoa do senhor Valdir Antônio, que nos trará a apresentação desta tarde, e também do Edmar, que também nos faz a honra da sua presença aqui neste auditório. E quero salientar a importância da participação popular nesta audiência pública, pois ela é uma obrigação no qual o município tem para com a sociedade de trazer à tona os resultados e as metas auferidas ao longo deste primeiro quadrimestre de 2024. Portanto, nos dados aqui apresentados, que serão apresentados, estarão dados relativos aos meses de janeiro a abril do ano de 2024, no que se refere à gestão fiscal do município de Alto Taquari. E sem mais delongas, eu já chamo aqui o senhor Valdir Antônio, contador, que nos trará a apresentação dos índices e das metas fiscais auferidas neste primeiro quadrimestre. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aqui no plenário e aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Meu nome é Valdir Antônio, como o Bruno disse, faço parte da equipe VH Contabilidade Pública, que presta assessoria ao município de Alto Taquari. Nessa tarde vamos apresentar os dados referentes ao primeiro quadrimestre. Todos esses dados que nós traremos aqui para vocês são de suma importância, para dar transparência fiscal para a população, aquilo que a população merece saber sobre todas as situações financeiras e orçamentárias do município. Então, assim, para melhor entendimento de toda a população, nós sintetizamos os números, para que fique fácil entender as dinâmicas. Todos nós também fizemos parte desse processo de janeiro a abril, que foi um processo longo, para a gente chegar a esses números. Todos os dados que vão ser apresentados aqui sempre vão ter referências do exercício anterior, ou seja, sempre do mesmo período, para que vocês entendam como que está o crescimento, como que está a queda em arrecadação ou o crescimento. Isso vai facilitar o entendimento de todos.
E aqueles que tiverem pergunta, por favor, pode levantar a mão. Se tiver alguém também na live, no Facebook, se quiser colocar algum comentário, alguma pergunta, estarei aqui à disposição para respondê-los. Como eu disse, os critérios de apuração dos nossos dados serão sempre levados em consideração o primeiro quadrimestre de 2024, com a referência do primeiro quadrimestre de 2023. A gente coloca os percentuais de evolução para facilitar o entendimento. Então, começamos com as nossas receitas, as arrecadações. De janeiro a abril de 2024, temos uma arrecadação total de 49,6 milhões. Isso demonstra um crescimento, pessoal, em relação a 2023, na casa de 70,44%. Um número expressivo. Então, quando a gente coloca assim, então cresceu 70%, é muito, mas temos uma explicação. Nós temos um convênio com o Estado que caiu agora no primeiro quadrimestre 19 milhões. Então, esse convênio que fez elevar a nossa arrecadação no primeiro quadrimestre. Então, volto a dizer, a nossa arrecadação está superior no primeiro quadrimestre, porém, a relação direta com o convênio recebido do Estado, se eu não me engano, é para a questão de pavimentação da MT, se eu não me engano, da MT que estão construindo. As receitas tributárias, as receitas municipais, entre IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Rendas com as principais, tivemos 4,2 milhões de arrecadação, um crescimento de 18,35%. Acima da inflação, 40,10%. Isso é um número importante, porque essa arrecadação ela é própria, ou seja, depende do esforço da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Finanças, para poder colher esses frutos. Então, isso mostra. E a gente vem aqui no ISS, com a nossa principal arrecadação municipal, que arrecadou 2,8 milhões no primeiro quadrimestre. Se colocar em comparação com o exercício anterior, foi 1,5, então quase dobrou, quase 100% aí, de arrecadação superior. Então, esse é um dado muito importante. Os demais... o ITBI, como é uma demonstração muito sazonal, depende de transações dentro do município em relação às vendas, compras e vendas, então ela é muito sazonal, teve uma queda. Já o imposto de renda teve um aumento de R$200 mil em relação ao mesmo período. Então, em tese, a gente está com um número positivo, mas tem sim muito que evoluir em relação às arrecadações municipais. Em relação às transferências constitucionais, essas são as principais arrecadações municipais, que nós praticamente sobrevivemos, a prefeitura sobrevive dessas receitas, que é o FPM e o ICMS. Então, nós tivemos uma arrecadação de 16,4 milhões no primeiro quadrimestre, um crescimento de 25,3%, acima da inflação, 20,8%. É um número bom, número importante, mas eu queria ressaltar o ICMS, para vocês identificarem no gráfico como que está. A gente arrecadou o ano passado 8,5 no mesmo período, hoje 10,6. Mas se levar em consideração quantos nós arrecadamos em 2022, que foi de 10,8, ou seja, nós não conseguimos a arrecadação de ICMS do exercício de 2022. Então, assim, o decréscimo que a gente teve em 2023, a gente melhorou. Porém, se a gente tivesse mantido o crescimento de 2022 e 2023, esse número poderia ser bem melhor, bem maior. Lógico que o ICMS depende de várias situações em relação ao município, não depende somente da prefeitura. A prefeitura corre atrás de todas as questões, mas depende muito da questão de serviços e consumo do município mesmo para poder evoluir e crescer esses números. A receita corrente líquida, que a gente leva por base para poder fazer os índices de aplicação de pessoal. Essa a gente teve um crescimento de 14,52%, a gente fechou com 26,8%. A receita corrente líquida, pessoal, nada mais é do que a receita, você pega a receita total, menos as receitas de capital e as receitas de transferências voluntárias. Então, a gente tem 26,8, entre elas as que vêm para a saúde, vem para a educação, assistência, então tudo isso está dentro dessa receita corrente. A gente teve um crescimento acima da inflação de 10,4%. As receitas por gestão, os mesmos 49,6%. O executivo detém o maior poder de arrecadação, logicamente, 88,48%,
seguido pelo Fundeb, de 8,09%, e a Saúde, 2,43%. Então, esses são os principais arrecadadores do município, as gestões, sendo que o Fundeb arrecadou 4 milhões e a Saúde 1,2, são os principais. As receitas por categoria econômica, só para identificar para vocês, né, onde eu falei das transferências correntes, é a principal nossa, 19,6, que essa pode ser, na grande maioria, na grande parte dela, distribuída da forma que julgar necessário, né, o Poder Executivo, e as receitas tributárias de 4,9 milhões. Tá? E aí vem as receitas de capitais, daquelas que eu disse para vocês do convênio, que teve uma arrecadação total de receita de capital de 22,9, somando os mesmos 49,6 milhões. A execução total da receita, então essa se deu, a gente tem um orçamento de 91,8, tá? Uma receita realizada de 49,6. A nossa meta em relação à média mensal é uma média de arrecadação de 7,6 milhões por mês. Nós estamos arrecadando 4,8 milhões a mais. Como eu disse, e esse valor que está bem superior é por conta da arrecadação do convênio com o Estado. Já para o lado das despesas, a gente tem um crescimento de despesa de 50,06. Ou seja, tem um crescimento muito acima. Por quê? Porque realmente até essa questão do convênio foi empenhado o valor total do convênio. Então a gente tem um empenho muito grande de capital de 24,9 milhões. Por isso se deu esse aumento muito alto em relação ao mesmo período do ano anterior. Então por isso que está com 50,06. A gente teve uma despesa total de 67,5. As despesas com vencimento, né, que é com folha de pagamento, a gente teve um decréscimo. Aí agora a gente teve uma pequena melhora em relação às despesas, que foi, saímos de 13,2 milhões no mesmo período do ano anterior para 13,1. Então isso é um dado importante, mantém-se a folha de pagamento estável, que é uma das preocupações, né, na legislação de cumprir os índices constitucionais. Então despesa com folha teve um decréscimo de 0,9. Já as despesas previdenciárias, a gente teve um decréscimo de 81,3%. Esse número também é um número atípico, então eu vou explicar o motivo desse decréscimo. Além da gente ter uma desoneração da folha, que começou de janeiro, saindo de 20% da parte patronal para 8%, a gente também está passando por um processo de auditoria, onde a gente está tendo uma recuperação em relação ao INSS, pagamento de anos anteriores um pouco maior, e agora está sendo ajustado. Por isso esse número abaixo, né, ou seja, lá em 2023, de 2,6 milhões, e agora apenas 500 mil. Né? Então, essa diferença se dá basicamente por essa questão da auditoria que estamos tendo no município, e também a queda na questão da parte patronal do município. Em relação ao investimento, a gente teve um crescimento de 425% em relação ao mesmo período anterior, por conta dos convênios firmados, né, os convênios que já estão empenhados. A gente tem aí 22,8 em relação ao convênio, e despesa com recurso próprio de investimento, apenas 1,3 milhões. Então, assim, esse número muito alto também se dá em relação aos convênios com o Estado e com a União. O total das execuções de despesa, a gente tem os mesmos 91,8 de orçamento para despesa, já empenhou 65,7, liquidou 45 milhões e pagou 38,8 milhões até 30 de abril de 2024. Já executamos um total de 71,5% do orçamento. Já nos resultados orçamentários, a gente teve uma receita realizada de 49,6 e uma despesa empenhada de 65,7. Isso dá um déficit de 16,1. Explico. Por que desse déficit de 16,1? No início do exercício, a gente se empenha-se muito contratos, então esses empenhos vão ser liquidados ao longo do ano, por isso no primeiro quadrimestre é o maior volume de empenho, por isso tem esse déficit. Quando analisado a receita realizada pelo liquidado, a gente tem um saldo positivo de 4,6. Então, explicando o que é o liquidado e o que é empenhado para ficar fácil. Tem só uma observação, a análise do TCE ela não é feita global, ela é feita por fontes de recurso.
Então, isso ia dificultar um pouco a apresentação, mas a gente está acompanhando esses dados, sim, e quando for em dezembro, quando já tiver finalização, a gente pode repassar no quadrimestre para poder facilitar o entendimento de todos. A disponibilidade financeira, né, onde pega o caixa, tudo aquilo de recurso financeiro que está em caixa, 18,4 milhões, e aí vem deduzindo todas as despesas, todo o nosso passivo da prefeitura, e aí a gente tem uma disponibilidade financeira negativa de 9,3, quando se refere a total empenhado, mas quando a gente tira aquilo que não está não processado, né, as despesas não processadas, a gente tem um saldo positivo de 11,5 milhões. Então, isso também é um dado que é importante repassar. O próprio tribunal também analisa de forma também por fonte de recurso, não é no global da forma que eu estou mostrando, mas para facilitar o entendimento de cada um de vocês. E por último, agora, os limites da LRF, né? Esses limites têm que ser obedecidos, principalmente em ano de finalização de mandato, né? Ou seja, a gente está num ciclo aí que inicia o processo eleitoral, então esses limites têm que ser respeitados, né? Educação, a gente tem um mínimo constitucional de 25%, estamos aplicando 28,51%, então estamos aplicando aí acima 3,51%, isso é um dado importante, um percentual seguro, né, que a gente possa estar aplicando para não ter nenhum tipo de glosa quando chegar ao tribunal, para poder baixar isso para abaixo de 25%. A aplicação do Fundeb, a gente tem a obrigatoriedade de gastar 70% dos recursos que vêm do Fundeb com profissionais diretamente ligados à educação. E a gente está aplicando, basicamente, quase 100%, 99,11% desse recurso está sendo aplicado com os profissionais da educação, ligados diretamente às escolas, desculpa. Aplicações em saúde, a gente tem um mínimo condicional de 15%, e nós tivemos uma aplicação na forma de já executado, ou seja, pago até abril, de 25,52, pessoal. Esse é um número muito alto, um número que demonstra que a administração está voltada à questão da saúde. Em média, os municípios, que colocar de pequeno porte, têm um gasto médio de 17% a 18%. Estamos gastando 25,52% dos recursos que são destinados para a saúde. Isso é um número muito importante. E, por último, o gasto com o pessoal, né, que é um item de análise do tribunal que às vezes dá muito problema. Então a gente tem um mínimo, o máximo, desculpa, que a gente pode chegar, que é de 54%, e o limite prudencial, que é de 51,3%. Acima desse 51,3% já existe vedações em relação à concessão, em relação ao aumento salarial. Então existe toda uma problemática acima desse 51,3%. Hoje, no quadrimestre, a gente está em 42,22%, também um dado muito importante, a gente está de olho nesses limites constitucionais. Tranquilo? Esses dados, como eu disse, foi passado de forma sintética para poder fácil entendimento de vocês. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Quem quiser também o uso da palavra também está à disposição. Tranquilo. Então, pessoal, alguém nas redes sociais tem alguma situação? Não? Pessoal, então, assim, com muito orgulho que eu falo que a gente já está há algum tempo trabalhando aqui no município, e isso poucos municípios dão tanta transparência às contas como Alto Taquari, então isso é muito importante. A gente tem orgulho de participar desse processo juntamente com o Aguinaldo e com o Bruno, que toda a equipe lá de contabilidade. E aqueles que tiverem alguma dúvida, quiser buscar essa informação lá no departamento de contabilidade, não, eu estou com uma dúvida em relação a alguma receita, eu queria entender melhor, nós nos colocamos à disposição para poder sanar qualquer tipo de dúvida em relação à transparência fiscal, em relação à questão contábil, tá? E quem quiser buscar isso lá na contabilidade, nós estamos à disposição. Se tiver alguma situação, alguém quiser o uso da palavra. Então, vou chamar o palco novamente aqui, a tribuna aqui, o Bruno, para poder fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.
Como o Valdir Antônio disse aqui, né, nós da contabilidade da prefeitura também estamos à disposição, né, para esclarecimentos acerca deste assunto da audiência e de outros que os munícipes tenham. E para isso nós deixamos o nosso e-mail, né, da contabilidade, que é contabilidade@altotaquari.mt.gov.br. Este e-mail é da contabilidade. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que queira esclarecer acerca deste assunto da audiência, nós estamos à disposição. Outra coisa é também sobre estes dados, né, aqui, essa transparência aqui no qual foi apresentada aqui, na audiência também estará disponível no site da prefeitura para quem quiser ter acesso a estes dados. Bem como também os relatórios que servem de base para essa audiência. O relatório resumido de execução orçamentária também será colocado no site da prefeitura, no portal Transparência, e também o relatório de gestão fiscal. Eu agradeço, né, a presença de todos que estiveram presentes aqui e também a todos que estão nos assistindo e que vão assistir também o vídeo que ficará disponível no Facebook. Agradeço também à Câmara Municipal por ter nos cedido aqui o espaço, na pessoa do vereador Arquimedes, que está aqui presente no plenário. Eu faço esse agradecimento aqui à Câmara Municipal. Também agradeço ao João Paulo, que esteve na técnica de som e também na transmissão desta audiência pública, nos auxiliando aqui. E, neste momento, declaro encerrado a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024. Só um último recado: quem ainda não assinou a lista de presença aqui no auditório, por favor, procure a Josiele, ela estará coletando as assinaturas, tá bom? Encerrada esta audiência.